Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa, que é uma das sagas mais consagradas do Homem de Ferro. E eu tenho ela, que é essa versão da graphic novel da Salvat. E vai ser uma análise do ponto de vista de um escritor. Então eu vou falar, para você que é leitor, eu vou falar os pontos que esse livro tem, esse graphic novel, esse quadrinho, tem a oferecer de interessante, de quais são os pontos mais que podem te interessar nessa leitura. E se você for um escritor, eu vou falar o que você pode aprender e aplicar na sua escrita depois de ler essa HQ. Então, se você achar que esse conteúdo merece a sua atenção, clica no joinha, se inscreve e compartilha na rede social, tá bom? Começando, logo de cara, assim, esse quadrinho, essa saga Demônio na Garrafa, tem esse título justamente por fazer referência ao alcoolismo, que foi uma temática bem ousada deles abordarem, né? Que antigamente, assim, os quadrinhos não falavam sequer da vida pessoal, não falavam sequer de uma namorada, de um casamento, sabe? Não falava nem de família. E aí, com o tempo, os quadrinhos começaram a abordar assuntos mais pessoais, e aí começaram a abordar até mesmo assuntos polêmicos, sabe? Então, quadrinhos começaram a falar de drogas, começaram a falar de violência doméstica, e, no caso, o Homem de Ferro foi usado, né, a história do Homem de Ferro, para falar do alcoolismo, e foi, assim, genial. Isso foi um divisor de águas, né? Isso tanto humanizou o personagem, como também conscientizou o público. E eles fizeram isso de maneira muito interessante, porque tem toda a história do Homem de Ferro enfrentando vários vilões aqui ao longo da edição. Esse aqui é grande, esse encadernado, da edição 120 a 128, né? Então é bem grosso. E assim, eu fui reparando nisso, que o Tony Stark tá sempre bebendo, e ele vai gradualmente bebendo mais, até o ponto em que ele tá, tipo, ele só bebe, né? E aí, isso foi interessante, não foi da noite pro dia que ele ficou alcoólatra, sabe? O quadrinho realmente desenvolveu isso como um subplot que foi emergindo até se tornar, né, o tema de algumas edições. E eles, lógico, né, abordaram o alcoolismo de forma otimista, né? No fim das contas, você vê, né, o Tony Stark dos quadrinhos de hoje em dia, ele não é mais alcoólatra, ele até volta e meia, né, tem recaídas, mas isso não ficou como algo permanente, né? Não é spoiler eu te dizer que hoje em dia o Tony Stark não é mais alcoólatra, mas aqui é a fase em que ele estava alcoólatra. Mas mesmo sendo otimista, mesmo mostrando ele lutando contra o alcoolismo, também mostra, assim, de verdade como que é, né, o dia a dia dessas pessoas, como que eles culpam as circunstâncias, sabe? Os problemas pessoais que ele gera em relação a isso, em relação à mulher que ele está namorando, em relação aos funcionários da empresa dele, sabe? Então, assim, essa abordagem do alcoolismo ficou bem interessante. Não que você, como escritor, precise falar também do alcoolismo, mas você pode falar de algum tipo de vício, algum tipo de doença, algum assunto, né, que é mais delicado, se você falar, lógico, com responsabilidade, sabe? Você pode escolher algum tema que você se sinta mais à vontade para falar, que você conheça melhor para falar e abordar na sua história. A gente tem sempre esse receio se a gente deve ou não falar de assuntos que podem, de repente, incomodar um público assim mais sensível, mas esse quadrinho é uma prova de que dá para fazer de forma otimista e até saudável, e que isso ajudou a humanizar o Tony Stark, como também conscientizar o público. O segundo ponto que eu quero falar desse quadrinho aqui é as participações especiais ao longo da história. Isso é algo que a Marvel é comum assim na Marvel, tá? Sempre tem vários personagens que se encontram, né? Então, tipo, se o Homem-Aranha precisa de um advogado, ele vai encontrar o Matthew Murdock, que é o Demolidor, tá? Mas eu gostei muito de como que o Homem de Ferro usou esses personagens recorrentes. Logo de cara, ele lida com o Namor. Ao longo da história, aparecem os Vingadores, o Rod, né?
ele é personagem tipo, recorrente aqui, com certeza. E ele também encontra o Scott Lang. Aqui o Scott Lang. Que é o Homem-Formiga. Então, assim, o que eu acho que ficou mais perceptível é o Scott Lang e o Namor, né? E os Vingadores parecem vários juntos, né? Então, não sei se não chama tanto a minha atenção, sabe? Até porque, nesse caso, o Homem de Ferro, ele é oficialmente também um Vingador. Então, enfim, não me surpreendeu tanto. Mas a forma como o Homem de Ferro encontra outros personagens ficou bem interessante. Então, o que eu acho que seria bacana aqui bom, se você gosta de ler, você vai encontrar rostos familiares, né, ao longo da história. Mas se você gosta de escrever, você pensar em como que você vai dialogar os personagens, sabe? E trazer de volta alguns personagens de tempos em tempos, né, para os leitores lembrarem quem eles são. E isso ajuda até mesmo a aprofundar o mundo, né, da história. Porque você vê que cada um deles tem os seus interesses próprios, cada um deles tem a sua agenda pessoal, né, mas mesmo assim eles se esbarram. Então, acho mais difícil fazer isso tipo, na literatura, porque você precisaria, para fazer algo assim a esse nível, precisaria de vários livros, né? Mas mesmo com um livro só, pensando em uma história só, você pode pensar em como que você vai usar alguns personagens que vão se destacar, mas vão aparecer ocasionalmente, né? Então isso que eu acho bem interessante também, que esse quadrinho também tem a ensinar. E o terceiro ponto é a vida corporativa como temática. O Stark, ele é um industrial. Um dos motivos dele ter sido criado, né, foi um desafio ao Stan Lee de criar alguém que é tudo que o público detestava. Então ele quer aquela figura do magnata, do ricaço, do empresarial, sabe? Do burguês safado. E mesmo assim, a ideia era criar alguém que tivesse empatia com o público, mesmo com todos os aspectos que geralmente incomodam o público. Mas, uma vez que o Homem de Ferro foi criado e ele se estabeleceu como personagem, os quadrinhos sempre dão essa abordagem da vida empresarial, da vida corporativa, sendo muito recorrente na vida do Stark. Eu lembro do quadrinho do Soldado Invernal, em que o Capitão América ele também encontra com o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro ele ajuda o Capitão América até um ponto e ele fala, daqui em diante eu não posso mais seguir por questões de empresa, questões corporativas, sabe? Então, essa é uma temática que acompanha o Homem de Ferro, sinceramente, com mais peso no quadrinho do que o que a gente viu nos filmes. Então, aqui também acontece muita coisa em relação a isso, até mesmo como a S.H.I.E.L.D. lida com as Stark International, que é o nome da empresa nesse momento aqui da história. Teve vários nomes ao longo dos quadrinhos. Mas como que a S.H.I.E.L.D. lida, né, com o Stark, a empresa do Stark, né, também entra em questão. Então, o pessoal do quadrinho soube usar isso. Eu, Bernardo, não faria algo tão aprofundado, porque eu não conheço, não entendo esse assunto e nem vou ficar pesquisando vida corporativa, vida empresarial, para compreender isso de fato, sinceramente, tá? Mas o que eu acho importante é trazer uma temática e usar essa temática com peso. Tá? Então pensa na temática que você entende. Por exemplo, o Sapolsky, ele é economista, ou contador, acho que ele é economista, se não me engano. Sapolsky é o autor do Witcher. E tem um conto que é pesadamente assim, você vê uma bolsa de valores medieval, que seria impossível, mas é um mundo de fantasia, então a gente abstrai, tem gnomos, doentes, sei lá, lá no banco, sabe? Mas ele usa esse conhecimento dele específico para criar uma cena que ficou assim, genial, um conto que ficou genial, que está no segundo livro, que é A Espada do Destino. Então, assim, o Sapolsky trouxe o expertise dele para a história. O Tolkien, quando ele criou várias línguas, também o expertise dele, que ele era linguista, né, trazendo para o universo do Senhor dos Anéis. E o Homem de Ferro traz a vida corporativa, a vida empresarial como temática. Então, com certeza você entende com profundidade de um assunto, de uma temática, que você pode embutir na sua narrativa e pode dar mais profundidade, pode realçar algumas cores dentro da sua história. Então, para encerrar, recapitulando, o que Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa tem de destaque,
que pode interessar aos leitores e pode ensinar algumas boas lições para os escritores. Eu falei certo? Eu falei agradar os leitores? Eu já me perdi já. Eu não dormi essa noite, tá? Não repara, eu tô gravando esse vídeo 8h15 da manhã, acabou de virar aqui 8h15, tá 8h14, virou agora 8h15. Eu não dormi essa noite, tá? Tô em claro. Então eu vou gravar, ainda vou editar outro vídeo, ainda vou postar e aí eu vou tirar um cochilo. Então já o tic-tac aqui já não tá mais a 100%. Na verdade eu tô com a bateria assim no vermelho. Enfim, o que essa graphic novel tem que pode chamar a atenção dos leitores e pode também ensinar boas lições para os escritores. Agora eu falei certo, nem sei se eu falei certo da primeira vez, estou dispersando, não repara. É o alcoolismo do Tony Stark, ou o vício do Tony Stark, seja ele qual for que você quiser usar, né? Mas o vício do Stark, as participações especiais de outros heróis da Marvel e também a temática da vida corporativa. Se esse vídeo mereceu a sua atenção, mesmo comigo aqui estando nesse 15%, 10% de bateria aqui na cachola, clica no like, se inscreve e ativa o sininho e compartilha nas redes sociais. É uma honra, até amanhã e valeu!